as coisas me convêm. Então você começa a alimentar hábitos errados, você começa a ter práticas erradas, aí você começa a ter uma condição errada, aí depois o que você tem é incredulidade. Você começa a raciocinar a palavra de Deus, ou analisar a palavra de Deus com um coração petrificado, um coração carnal, um coração em uma condição má, como é a descrição dessa palavra, perverso. Veja, no versículo 9, por favor, volte aí, Hebreus 3:9. Ele diz: onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, observe bem, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, essas duas palavras exprimem a mesma ideia. Esse tipo de exagero linguístico, alguns chamam isso de uma tautologia, uma redundância, do ponto de vista literário. Nós não podemos olhar e avaliar a palavra de Deus assim. O que nós temos que avaliar é quando os escritores, inspirados pelo Espírito Santo, eles exercem aquilo que eles chamam de tautologia, redundância, exagero de linguagem, é porque eles querem fazer uma afirmação contundente sobre a seriedade, sobre a gravidade de alguma condição ou mesmo um comportamento. Então ele está dizendo aqui, onde vossos pais me tentaram, me pondo à prova. Essas duas palavras exprimem a ideia de desconfiança, é duvidar de Deus. Coração incrédulo é um coração que duvida de Deus. Muitas vezes, nós não percebemos isso, mas as nossas atitudes, a nossa forma de viver, é uma demonstração daquilo que este capítulo está tratando, dessa condição, dessa exortação, que é um exemplo muito óbvio. Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens. Então, em primeiro lugar, você vai ver as 10 virgens, que revela a condição geral da igreja. Isto é, a igreja do Senhor, ela é uma totalidade de virgens. Só que ali você vai ver um detalhe: 5 eram prudentes e 5 eram nércias. O que essas nércias nos falam? De incredulidade. O nércio é aquele que ele vive como se Deus não existisse. No sentido muito simples, daquilo que nós já temos aqui estudado muitas vezes. Nércio é o religioso, é o espiritualista. Ele não tem realidade espiritual. Ele tem conceitos espiritualistas, religiosos. Demonstra ser muito profundo, mas na verdade vive só na superfície. Gosta de euforia, de sensações. Não tem profundidade, não tem uma alma que se aquieta aos pés do Senhor. Pessoas com a mente perturbada. Isso é religiosidade. Pessoas que não têm profundidade. Fica sempre cavando na superfície. Ali, no capítulo 25 de Mateus, você vai ver esse ponto muito claro. Isso tem que chamar a nossa atenção. Porque, meus amados irmãos e irmãs, observe, quando diz aqui, tentaram, isto é, mostrar desconfiança. Como se eles estivessem tentando, se Deus realmente era confiável. Deus os havia tirado, lembra da história da peregrinação do povo de Israel pelo deserto? Deus os tirou de uma condição de escravos no Egito. Eles estavam debaixo do jugo de Faraó. E Deus os levou para uma condição extremamente difícil, que era peregrinar no deserto. E lá no deserto, humanamente falando, o que eles teriam? Um sol que iria consumi-los durante o dia, e o frio, que com certeza iria matá-los à noite. Então, se eles não morressem no sol, eles morreriam na friagem da noite. Sabe o que Deus fez? Deus colocou sobre eles uma nuvem, durante o dia. Essa nuvem era como se um ar-condicionado fosse ligado sobre eles.
e à noite acendia como que um aquecedor. Deus os guardava do calor do dia e da friagem da noite. No deserto não se planta, o deserto não tem água. Sabe o que Deus provia para eles? Todos os dias, um alimento do céu chamado maná caía. Primeiro vinha uma relva e cobria a areia do deserto, e depois o maná caía sobre aquela relva. Eles colhiam e comiam. Sabe o que eles falam sobre esse maná? Eles chamam aquele maná de pão fastio. Sabe o que significa a palavra fastio em hebraico? Nojento. Nós temos nojo desse pão vil. Foi isso que eles falaram para Deus. Agora você imagina que é esse coração. Mas não é o coração daquele povo que o escritor aos Hebreus está dizendo, é o nosso coração. O nosso coração ingrato. O nosso coração duro. O nosso coração que não se rende. O nosso coração que não para de questionar. O nosso coração inquieto, inseguro. O nosso coração que não encontra a totalidade do prazer em Deus, sempre estamos buscando prazer em outras coisas. O nosso coração que não entende o glorioso, extraordinário privilégio de nós sermos partes da casa de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, o lugar onde Deus habita. Entender isso, irmãos, é sublime. Isso aqui não é religião. Nós não temos religião. A palavra religião vem de religare no latim, é o homem se ligando a Deus. O cristianismo é diferente, foi Deus que se ligou a nós. Foi Ele que veio até nós, quando nós estávamos espiritualmente mortos em nossos delitos e pecados. Foi Ele que nos deu perdão, Ele nos deu o seu Filho. Ele nos tirou de um império de trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele não apenas nos resgatou de uma condição de mortos, mas Ele nos colocou numa posição de filhos. Então não foi só uma obra para tratar com a nossa condição daqueles que estavam mortos, mas também Ele nos tirou de uma condição daqueles que estavam mortos e nos elevou para uma posição de filhos. Nós não podemos universalizar a doutrina da salvação, dizer que todo mundo é filho de Deus. A Bíblia nunca diz isso. Filhos de Deus são aqueles que nasceram de novo, os nascidos. E a palavra ali, vou até dar uma ajuda para vocês, é só abrir Romanos. Se você ler Romanos capítulo 8, você vai encontrar essa doutrina da filiação. E ali, em português não vamos perceber, mas existem duas palavras para falar sobre filho. A primeira é tecno, que é um filho, uma criança, dependente do pai. E a outra palavra é huios, filhos maduros. Nós já passamos, e espero que todos nós tenhamos passado. Possivelmente alguns ainda não passaram. Mas entramos nessa condição da filiação como tecno, como um filho, gerado pelo Espírito, pela palavra, pela obra da cruz, o sangue, o perdão. Nós fomos gerados aí, esse é um novo nascimento. E nesse novo nascimento, nós nos tornamos filhos de Deus. E aí nós fomos o quê? Um dia, tecno. Porém agora, não somos mais tecno. É o que eu espero, é o que Deus espera. Imagina, meu irmão, minha irmã, você com um filho de 15 anos, já 10 anos não dá, 12 anos não dá. Você tem um filho de 12 anos virando para você, chupando o dedo e dizendo, mamãe, quero uma madeira. É uma tragédia uma coisa dessa. Um filho de 18 anos ainda, não sabe tomar banho, e você tem que dar banho numa criança de 18 anos, não é criança, irmãos, pode ser no coração das mães, mas não é. Deus não tem prazer em filhos neófitos, infantis, porque nós, inclusive é o próximo assunto nosso, é sobre maturidade espiritual. Deus quer que nós sejamos maduros, nós temos que crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Nós temos que avançar. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. A palavra perfeito na Bíblia descreve maturidade espiritual. Não é vida sem pecado, é vida madura. Nós temos que amadurecer, meu irmão, minha irmã. Se você não tem amadurecido, peça ao Espírito Santo um socorro, porque crianças é uma fase, ou a criança é uma fase da nossa vida.
É uma fase, passou. Agora não temos o direito de continuarmos criando